Então, eu gostava de dar boas-vindas a todos os nossos participantes que se juntaram a nós online e que estão a acompanhar este webinar dedicado aos World Summit Awards, a inovação ao serviço da sociedade. Hoje connosco, comigo e connosco, não é? Vamos ter o Nelson Lopes, que é o diretor técnico da SOFT, da Associação de Software, Portuguesa de Software, que será de juntar a nós nestes momentos. A Raquel Bidarra, que é responsável de marketing da Body Interact, que já nos vai falar, foi um dos vencedores do WSA o ano passado, em 2019. E o Carlos Cerqueira, que é o diretor de inovação do Instituto Pedro Nunes e que faz parte do júri, a par comigo e mais cerca de 10 pessoas. Nós temos um júri bastante alargado nesta iniciativa. Em introdução sobre os World Summit Awards e partindo do princípio que as pessoas que se juntam a nós podem não conhecer bem a iniciativa e, portanto, gostariam de ouvir falar um pouco mais sobre isto. É uma iniciativa que tem o apoio das Nações Unidas, que foi criada em 2003 e que está estruturada em 8 eventos, tanto nas etapas nacionais como no prémio a nível mundial. E porquê que eu falo em etapas nacionais? Porque cada um dos países que integra que concorre a este prémio, e por isso é que nós temos um júri nacional, tem que nomear o seu representante, o seu candidato de Portugal em cada uma das categorias. E depois, este conjunto de candidatos a nível... Deixa-me só, eu tenho aqui um telefonema, eu estou na dúvida se é o Nelson, mas acho que não, portanto... Ok. Estava eu a dizer que estas etapas nacionais, em 8 categorias, depois cada um dos candidatos de cada um dos países, e são mais de 180 países a concorrer, disputam entre si depois quem são os vencedores de cada uma das categorias. E normalmente o prémio está estruturado numa fase inicial em que há um representante por país, que neste caso é a PDC, que lança esta call, recolhe as candidaturas, faz uma análise das candidaturas. Estas candidaturas são inseridas numa plataforma internacional, portanto, mais tarde já vamos rever aqui a plataforma para o caso de haver alguma dúvida, mas são inseridas numa plataforma internacional e depois nós fazemos a nomeação de quais é que são os nossos concorrentes de Portugal para cada uma das categorias. Revendo um pouquinho as categorias, são 8. Temos uma de Government and Citizen Engagement, outra do Health and Wellbeing, de Learning Education, Environment and Green Energy, Culture and Tourism, Smart Settlements and Urbanization, Business and Commerce e Inclusion and Empowerment. Isto é uma breve overview daquilo que é o programa, este prémio, mas entretanto, à medida que formos falando aqui durante o evento, podemos entrar em mais detalhe em cada um dos tópicos que possam levantar dúvidas. Também convidava todos os participantes a que, se tiverem questões para colocar, que os pudessem colocar aqui numa área que vos aparece de perguntas e respostas. E nesta área das perguntas e respostas, nós os oradores vamos acompanhando e à medida que formos vendo que existem questões ou dúvidas relacionadas com o que estamos aqui a apresentar, também vamos abordando. Na verdade, isto também é um evento relativamente com poucos participantes, porque é um evento muito mais tailor-made para as pessoas que têm interesse neste prémio e que eventualmente candidatos que estão em fase de preenchimento da sua candidatura. Se quiserem fazer uma intervenção, eu também diria que é possível se levantarem a mão e a Zaquia vai verificando se alguém quer falar e passa-vos a palavra. Até porque também tínhamos indicação que tínhamos um participante em visual que teria interesse em colocar algumas dúvidas, que é um candidato. E, portanto, deixava aqui este desafio. Olha, eu começava, isto mais ou menos ali, eu começava por pedir à Raquel. A Raquel, como dizíamos há pouco, é representante, é responsável de marketing da Body Interact. A Body Interact foi uma das nossas finalistas o ano passado, em 2019, sim, o ano passado, e que foi também uma das, como é que é dizer, foi uma das vencedoras a nível mundial. Portanto, cada uma, só para refrescar um bocadinho,
para cada para cada uma das categorias são selecionados 5 vencedores a nível mundial. E depois, posteriormente, desses 5 vencedores são convidados a participar no Congresso Mundial do World Summit Awards, que em 2019 foi em Cascais, pela primeira vez, que foi realizado em Portugal, e nesse Congresso Mundial é eleito um Global Champion. O Global Champion, no fundo, é, dentro daquela categoria, o projeto que mais se destacou. Mas os 5 vencedores, eles já são vencedores em cada uma das categorias. E a Body Interact foi uma das vencedoras em 2019 do WSA. E, portanto, eu convidava a Raquel para nos contar um pouquinho aquilo que foi a sua experiência, porque a Raquel teve desde a fase inicial de candidatura até a participação no Congresso, e por isso, Raquel, passava-te a palavra. Ok, obrigada. Em primeiro lugar, agradecer este convite para darmos aqui o nosso testemunho como vencedores, como a Sandra referiu. Só para dar um pequeno contexto, a nossa empresa é a TechVim, é uma empresa tecnológica e é líder na área da simulação médica já há cerca de 8 anos. E o nosso produto é o Body Interact, que é um simulador, à semelhança de um simulador de voo para pilotos, é um simulador digital para médicos e enfermeiros, para treinar a sua capacidade de decisão e de raciocínio clínico num ambiente com pacientes virtuais e, portanto, seguro. Ou seja, antes de irmos para os pacientes reais, passamos por pacientes virtuais. O Pedro, que é o nosso CEO, que infelizmente não pode estar presente hoje, ele teve conhecimento desta oportunidade em 2018 e desde logo vimos que seria uma boa oportunidade que acabou por se revelar também um grande desafio, porque acho que podemos dizer que teve um impacto, este reconhecimento teve impacto no TechVim, tanto a nível externo como a nível interno. E a nível interno, numa fase de preparação para o projeto, porque fazer esta candidatura ajuda-nos a perceber onde é que estávamos, a medir o nosso próprio impacto e também a sintetizar e afinar ainda mais a nossa proposta de valor. Realmente temos um momento de reflexão e às vezes na correria do dia a dia não percebemos tão bem onde é que estamos, mas esta preparação também nos obrigou a parar, a refletirmos, a olhar e de facto a perceber onde é que está a nossa entrega de valor para a sociedade na área de learning e education. Por outro lado, a nível externo também nos trouxe um grande reconhecimento e visibilidade, porque obviamente é uma grande honra para nós podermos afirmar como uma das soluções tecnológicas com mais impacto a nível mundial na área de educação, e isso traz-nos uma grande credibilização e também grande visibilidade ao nosso projeto perante os vários mercados que atuamos a nível mundial. Desde 2018, para nos dar um contexto, já crescemos para cerca de 41 países e temos 60 mil utilizadores espalhados pelos 5 continentes. Portanto, poder afirmar este prémio e ter este reconhecimento também dá uma grande credibilidade do outro lado, por ser uma iniciativa internacional, não é só um prémio português, não é? É um prémio internacional e que nos dá este reconhecimento que nós valorizamos imenso. Portanto, ter este reconhecimento para nós é uma grande honra. E ajuda-nos também a moldar a visão para o futuro, porque também tivemos bastante network, conhecemos outras visões, outros projetos, uma ação que houve em Cascais e ver como é que as outras soluções e outros projetos fazem, o que é que oferecem, como é que escalam os seus produtos, como é que se posicionam nos seus mercados. Também esta partilha de ideias e workshops e até mentorização que tivemos na WSA foi também uma grande mais-valia para nós, para aprendermos também com os outros e partilharmos a nossa experiência. Pronto, nesta pandemia também tivemos de nos reinventar um bocadinho e também recorremos à nossa solução digital para ao serviço da comunidade, digamos assim, e tivemos uma iniciativa com médicos de mais de 7 países, cerca de 7 países, de China, Itália, Portugal, Áustria, Estados Unidos, em que desenvolvemos vários cenários virtuais sobre a Covid-19 e oferecemos gratuitamente para que médicos e profissionais de saúde e estudantes de medicina e enfermagem possam se informar e treinar sobre como estar preparados para esta pandemia. Portanto, pronto,
tem sido este o nosso contributo até agora e, obviamente, que ajuda bastante ter este reconhecimento e é uma coisa que nos orgulha muito. Oh, Raquel, queres partilhar connosco em que é que consiste o vosso projeto? Porque eu também só queria dar nota do seguinte, que é, a PDC quando faz esta seleção depois dos candidatos, em conjunto com um conjunto alargado de membros de júri de várias instituições, permite ter aqui uma validação de vários quadrantes externos também à própria PDC, de que os projetos que estamos a selecionar são realmente inovadores, distintivos e diferenciadores neste contexto e que se vão diferenciar no panorama mundial. Depois também damos a possibilidade a estes projetos de estarem presentes e apresentarem-se no panorama nacional tecnológico no nosso congresso. Portanto, normalmente convidamos sempre os participantes dos projetos para estarem no WSA, no Congresso da PDC, peço desculpa, numa área reservada ao WSA. E eu recordo-me perfeitamente da vossa presença no nosso Congresso, até porque vocês têm tinham um elemento que era um fator de atração, não é? Que era aquela mesa interativa. Sim, sim. Quer só explicar um pouquinho como é que tem evoluído a vossa solução? Sim, portanto, a nossa solução posiciona-se para escolas de medicina e enfermagem, ou seja, nós estamos na parte não da formação já do profissional, mas na preparação da educação e do treino para a vida real. Portanto, o que nós oferecemos é um ambiente digital. Vamos imaginar que estamos numa sala de emergência com um paciente à nossa frente e nós temos de tomar todas as decisões para fazer o diagnóstico e tratamento deste paciente. E não temos nada a dizer o que temos de fazer. Portanto, podemos fazer tudo o que fazemos na vida real, desde examinações, falar com o paciente, dar medicações, fazer intervenções, ou seja, temos à nossa disponibilidade todos os mecanismos para tomar decisões e o paciente vai evoluindo de acordo com as nossas ações. Se fazemos coisas boas, o paciente melhora, se fazemos coisas más, ele também deteriora. Ou seja, é uma maneira dos alunos poderem pôr em prática de uma maneira segura e controlada todo o conhecimento que vão adquirindo de forma teórica, mas que é muito difícil aplicar na vida real, porque obviamente eles são estudantes, não têm conhecimento, vão para o hospital, têm uma experiência muito passiva, porque estão muito limitados, não podem fazer uma determinada quantidade de ações com os pacientes, ou seja, nunca aprendem por si só o impacto das suas decisões. Portanto, se começarmos desde cedo a expor os alunos a estes cenários clínicos, ainda que com pacientes virtuais, mas que se aproximam muito à realidade, conseguimos desde cedo ter uma curva de aprendizagem muito mais acelerada e quando de facto vão para as rotações no hospital e se vêm à frente com o paciente, já têm uma preparação e uma confiança que quando não são expostos a este tipo de treino, não sentem. Claro, este simulador acabou por chamar muita atenção por isso é que vocês foram vencedores, não é? Do júri internacional. Bem, então hoje já temos connosco o Nelson. Bom dia, Nelson. Olá, olá, bom dia. Estão a escutar bem? Então, estamos sim, senhor. Estamos sim, Olá, senhor. olá, bom dia, como estão? Tudo bem, tudo bem. Nelson, tu fazes parte do júri, não é? Do júri do WSA. Uhum. Daquilo que foram os projetos que avaliaste nos últimos anos, não é? Quais foram os critérios que tu achaste sempre mais interessantes e diferenciadores, ou que achavas que são mais diferenciadores da inovação a nível nacional? O que é que tem chamado a tua atenção nos nossos projetos que Olha, aparecem na APDC? eu vou ser se calhar um bocadinho polémico, mas vou ser honesto. Sim, Eu, eh, o fator que, para mim, o fator que eu elejo como crítico, como mais importante, é o facto do projeto ser disruptivo. Aliás, tu és testemunha, eu até costumo ser bastante conflituoso durante as votações. O ano passado foi o exemplo disso, porque, porque a mim houve uma época, agora já não é tanto, a tendência já podemos dizer que a cloud é uma tecnologia maturada, soluções de Big Data, Analytics já estão minimamente maturadas, já existe muita dispersão disso pelo mercado. Mas houve uma época em que havia uma tendência por parte dos júris em premiar soluções cloud, soluções de Data Analytics, e eu continuava sempre a olhar para o aspecto disruptivo do projeto.
Eu acho que Sim. isso é muito importante, quando os projetos conseguem, de alguma forma, transformar o modelo de negócio e transformar de forma disruptiva eh, o caso a que se propõem. Sim. E Ou estamos a seja, tu falar és de mais soluções. sensível, tu és mais. Nós temos vários critérios de seleção, não é? Tu és mais sensível ao critério de seleção da inovação, não é? É de inovação, exatamente. Se é pioneiro no país, na região, se é líder no campo, se é único em termos de relevância, de adaptação. Uhum, isso mesmo. Ok, exatamente. Bem, eu acho que o facto de. E temos aqui também o Carlos connosco. O Carlos, que é diretor de inovação do Instituto Pedro Nunes, portanto, também é muito sensível ao tema da inovação, não é? Para quem nos está a ouvir, o júri tem uma grelha de seleção que congrega dois tipos de critérios, uns critérios técnicos e uns critérios estratégicos. Portanto, ao nível dos critérios técnicos, nós olhamos para o conteúdo, para a qualidade e abrangência da proposta, a qualidade do conteúdo, como é que ele está estruturado, a sua validade e relevância, se é de fácil entendimento, quais os seus benefícios, se tem credibilidade, se são escaláveis. Este é o nível do conteúdo. E por isso é que estamos a falar nisto numa ótica de que os candidatos, quando estiverem a apresentar o seu projeto, poderem pensar nestes itens. Depois olhamos também para os critérios da funcionalidade, se é fácil de utilizar, qual é que é a experiência do usuário, se a interatividade é apropriada, como é que é envolvido o usuário, qual a rapidez com que o público capta esse conteúdo, dessa solução, dessa proposta, não é? Olhamos também para a questão do design, da própria tecnologia, e esse era um critério também que o Nelson estava a referir, não é? Se o desenvolvimento tecnológico aplicado, tendo em conta qual o nível de desenvolvimento do país de origem, e isto varia muito de país para país, consoante o nível de desenvolvimento tecnológico do mesmo. E eu acho que isso é que é a riqueza também deste programa, não é? Porque nós estamos a propor uma solução desenvolvida em Portugal, para uma escala, uma realidade nacional, mas que possa ter uma abrangência mundial. E era o que a Raquel dizia há bocadinho, que quando entrou neste projeto não tinha a abrangência mundial que atualmente já conquistou. Carlos, queres acrescentar alguma coisa neste tema também, da seleção e dos critérios e de como é que nós procuramos fazer a melhor seleção do melhor representante português em cada uma das 8 categorias a concurso? Bom dia a todos. Eu, de facto, alinhava com o que o Nelson disse. Também considero que, enfim, a questão da disrupção, ou se quisermos chamar algum caráter de originalidade que distinga, não é? Que tem, de facto, um fator distintivo, é algo que gosto de procurar. É claro que isso tem depois de ser balizado, não só por critérios formais, não é? Mas também por alguns que, de certa forma, todos partilhamos. Estamos aqui a falar de inovação muito num contexto empresarial, não é? E estas questões também são importantes. Eu talvez, olhando assim para a minha grelha mental quando estou a ver os projetos, começo por tentar ver qual é o problema ou oportunidade que o projeto está a abordar. Se de facto detectou ali qualquer coisa que merece ser melhorada, que não estava a ser melhorada, que não estava a ser bem resolvida, e alguém olhou para aquilo e teve ali um insight que viu uma nova maneira de abordar aquilo. É um caso do Pod Interact, não é? Ou se calhar olhando aqui para projetos do ano passado, do ano passado, não é? Por exemplo, Sim. quando nós vemos a app do SNS 24, uma série de aplicações que a pessoa percebe que a certa altura a nossa vida melhora com aquilo. Esta SNS 24, para toda a gente pode interagir ali com um mercado de nicho. Não é? E, portanto, não só detectar ali um problema ou oportunidade que merece ser resolvido, mas também, de alguma forma, terem ali uma novidade no contexto, criarem ali um valor. E depois aqui há, de certa maneira, um triângulo que eu também gosto de olhar, não é? Obviamente o valor para o utilizador, alguém aprendia medicina de uma forma e agora aprende de uma maneira melhor, porque isso tem que ser claro. O benefício para a própria empresa, ou seja, a empresa tem que ter um modelo de negócio execuível neste contexto, que depois consiga criar valor. E eu diria aqui, digamos, o vértice do triângulo, que é aquilo que, de certa maneira, este concurso traz, não é? Que é a identificação com os objetivos sustentáveis, não é? Da luta.
do milénio. Portanto, esse valor societal, não é? Claro que está muito alinhado com a identificação de um problema, mas que, além de criar valor para a empresa e para o utilizador, de alguma maneira, cria aqui, enfim, os economistas gostam de dizer, uma externalidade positiva, não é? Algo que beneficia a sociedade no seu todo. E depois, para mim, a cereja em cima do bolo é o caráter da originalidade, o tal caráter disruptivo que o Nelson falava. Alguém, não é, olhar para aquilo e nós dizemos, está bem pensado. Alguém olhou para isto e teve aqui um insight que a maioria das pessoas não tem. Isso também, muitas vezes, é ali um caráter diferenciador que depois faz um projeto ser ganhador no concurso. Sim. Tu abordaste aqui dos critérios de seleção, que são os estratégicos, que é o impacto, qual é o impacto da solução, quer local, quer na sociedade, quais são, no fundo, quais são os desafios e os problemas que foram resolvidos pelo produto candidato, pela solução, o impacto real desse produto e também o impacto que pode ser escalado para outros países, para outras geografias, para outra realidade. E depois um outro ainda, que tem a ver com o impacto global, que é a tal questão da relacionada com a escalabilidade do produto global e a possibilidade de contribuir para as metas da ONU para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E eu acho que uma das questões que é sempre muito interessante, e eu que tenho a sorte de pertencer também ao júri mundial, portanto faço a seleção aqui, mas depois entro na pool dos que fazem a avaliação a nível mundial, online, de outros projetos, é que é impressionante e até sensibilizante como é que problemas com escalas diferentes, em diferentes geografias, estão abordados às vezes de formas tão simples, ou seja, a solução às vezes não é preciso ser demasiado tecnológica, como o Nelson dizia. Claro. Mas o facto de, e eu acho que isso também é uma pista para os candidatos que nos possam estar a ouvir, é que para nós pode já não ser um tema, mas se virmos que isto é uma solução que possa ter aplicabilidade ainda num contexto a nível mundial, onde esta solução faz muita falta, esse é o tipo de projetos que também podem ser candidatos ao WSA. Ou seja, não têm que ser projetos que ainda são pertinentes e atuais na nossa realidade portuguesa ou na nossa realidade europeia, mas pode até ser projetos que, noutras realidades, noutros continentes, ainda possam ser muito úteis e relevantes. E desde que isso seja evidenciado na candidatura, é um fator distintivo também do próprio processo de candidatura. Eu só revendo aqui alguns dos critérios do ano passado, porque assim a memória ajuda-nos um pouquinho, não é? Faça aquilo que quer o Nelson, quer o Carlos, quer eu tivemos a olhar, não é? Nós, o ano passado, por exemplo, ao nível do Government and Citizen Engagement, selecionámos o projeto do meu Parlamento, recordam-se? O meu Parlamento também foi um dos vencedores, portanto, o meu Parlamento era aquela app que dava a possibilidade de divulgar era mais vocacionado para jovens, mas era a comunidade em geral, e que divulgava as iniciativas que tinham sido votadas no Parlamento, e que nós podíamos também votar para perceber qual é que era a nossa inclinação política, por assim dizer. Ou seja, estava, por exemplo, agora está em votação o orçamento retificativo. E então era também feita uma breve apresentação daquilo que era a proposta em votação no Parlamento, e isto é uma forma também de aumentar o acesso à democracia, à informação e uma democracia mais ativa. E foi um dos projetos que nós selecionámos o ano passado, recordam-se. Outro projeto que eu acho que o SNS 24, que o Carlos também já falou, também foi um dos projetos candidatos o ano passado. Deixa-me cá ver outros que a gente tenha também. É que tem passado tanta coisa, não é? Os projetos mais distintos, desde realidade aumentada, desde projetos de realidade aumentada muito vocacionados para a atividade turística e cultural e para a experiência e para a aprendizagem. Há aqui agora estava aqui a olhar para a Raquel, e a Raquel há bocadinho, quando estava a apresentar a sua apresentação, quando estava a apresentar o produto do Body Interact, dizia que era uma solução destinada ao ensino, mas é o ensino da medicina, e portanto o tema da medicina hoje em dia, que é tão premente com esta pandemia que nos está a afetar, e uma das primeiras perguntas que temos aqui online, que foi do Rui Couto, é se o WSA é para o Covid-19 ou outros, não é? Eu
eu respondo, mas também gostava depois que o Carlos e o Nelson pudessem dar a sua nota. É lógico que nós temos uma expectativa de que este ano possamos ter um maior número de projetos candidatos por força da quantidade de inovações tecnológicas que surgiram para responder a problemas causados pela pandemia, mas nós já fazemos este concurso em Portugal há 10 anos e a nível mundial só tem 15. Portanto, nós só tivemos 5 dias só 5 anos em que não participámos na competição mundial. Portanto, a nossa expectativa este ano é que haja muito mais projetos, não é? Mas não é exclusivamente para respostas à Covid-19. Vocês já tiveram, o Carlos, por exemplo, que trabalhas numa incubadora, deves ter aí, todos os anos surgem sempre bons projetos daí também. Este ano já tive uma indicação de haver aí alguns concorrentes a preparar a candidatura? Sim, temos 3 ou 4 projetos, enfim, que já sondamos as startups, não é? E alguns, de facto, relacionados com o Covid, outros não é? E que temos expectativas que eles se candidatem. Não vou aqui spoiler quais são os projetos, não é? Para haver aqui uma expectativa. Mas sim, e são de facto, pronto, projetos que nós também tentamos que tenham esta característica de detectar um problema que merece ser resolvido e ter uma abordagem. Claro. Bem, também dar nota, quem nos está a ouvir, que normalmente quando há projetos, por exemplo, da Vodafone, a Fátima, que é o membro do júri da Vodafone, abstém-se da votação. E é a mesma coisa que o Carlos claro, e claro. Obviamente, sim. Portanto, eu não votei no Nelson. Voda Interacta, que fique claro. Exato. Exato. Nelson, e daquilo que é a tua experiência aí na associação, também tens noção se vamos ter vários projetos ligados ao Covid, fora do Covid? Tens sido interpelado por alguns candidatos? Este ano é um ano de impulso à transformação digital, não é? Fruto daquilo que estamos a viver. Eu espero projetos que visem dar resposta, eu espero pelo menos a apresentação de projetos que visem dar resposta à problemática do Covid e a problemáticas que o Covid possa ter-nos ensinado que existiam, nomeadamente naquilo que tem a ver com o trabalho à distância, o teletrabalho, e percebemos todos que de facto não é fácil, não é? Não é fácil e não temos todos à disposição, na diversidade de setores que existe, ferramentas tecnológicas que nos permitam agilizar aquilo que geralmente no dia a dia de trabalho que temos com os colegas em conjunto nas empresas. Não, para ser honesto, ainda não tenho feedback sobre que tipo de aplicações possam ser submetidas em candidatura. Tenho ouvido alguns nos Zooms, tenho estado atento a alguns nos Zooms. Já tenho conhecimento de aplicações que visem dar resposta à problemática originada pelo Covid. Não ao Covid em particular, mas à problemática. Claro. E sim, este ano, para vos ser honesto, até espero que existam bastantes candidaturas, não só a nível português, mas a nível internacional, de soluções para transformar o teletrabalho, a organização de equipas, etc, etc, etc. Sim, sim. Até dinamizar o comércio por meios digitais, exatamente, tudo Comércio isso. eletrónico, meios de pagamento eletrónico. Acho que este ano vai ser no aparecimento de aplicações desse género e soluções para esses fins. Sim. Olha, nós temos aqui um comentário, não sei se vocês estão aqui atentos às perguntas e respostas. Temos aqui um comentário do Pedro Martins sobre muitos dos critérios referidos que nós utilizamos na grelha de avaliação do WSA. Esta grelha de avaliação é a mesma a nível mundial, portanto, nós aqui em Portugal só aplicamos a mesma grelha de avaliação que é utilizada nos outros 182 países. E está aqui referido que realmente muitos destes critérios são idênticos aos utilizados nos programas e quadros de investigação e desenvolvimento tecnológico da União Europeia e que nesse aspecto Portugal tem pouca massa crítica aos recursos humanos, quer com formação, experiência empresarial e institucional, mesmo portugueses na Comissão Europeia. Aquilo que eu compreendo este tema, não é? Que nós compreendemos este tema, mas na verdade a forma como o preenchimento do questionário é feito, do processo de candidatura e a forma como depois nós também avaliamos o projeto, nunca sentimos esta dificuldade de em Portugal haver pouca massa crítica de recursos humanos com esta formação ou experiência, até porque
o WSA é orientado para projetos tecnológicos que possam ser desde uma app, um website, a uma mesa interativa com uma componente de formação como é que se dizia, não é piloto, não é de piloto, mas é de... há bocadinho, quando a Raquel estava a falar, eu só me lembrava dos testes que os pilotos fazem em cabines. Ajudem-me lá com a expressão. Simulador. Exatamente, simuladores, exatamente. E, portanto, nós nunca sentimos que isso fosse um handicap nos projetos. E até eu pedi aqui à Zakia para me dar os direitos de exibição, e eu ia mostrar, até porque eu acho que é sempre interessante aos candidatos perceberem o tipo de soluções. Zakia, quando puderes dar-me os direitos de permissão, porque eu acho que é sempre interessante os candidatos poderem conhecer quais são as propostas de outros países. E eu não tenho, já tenho. É lá, só um segundinho. Opa. E eu vou partilhar convosco, vocês já estão a ver aqui o site do WSA Portugal, não estão? Estão a conseguir ver? Sim. Ótimo, pronto. Então, este foi um site que nós desenvolvemos este ano para divulgar o WSA. Antigamente tínhamos só alguma informação no nosso site, mas entretanto achámos que haveria necessidade de dar mais detalhe. A informação está toda em inglês, na medida em que o próprio concurso, depois as fases seguintes também são todas em inglês, não é? É um concurso mundial. E isto dá-se também para comentar o seguinte: os candidatos que não tenham a informação toda em inglês nesta fase, não deixem de concorrer por causa disso. Insiram a informação em português e depois, se forem os candidatos selecionados para representar Portugal, nós damos-vos algum tempo a vocês fazerem o resto da tradução dos elementos, para quando fizermos a nomeação, a informação que for para o júri internacional já poder estar devidamente tratada e traduzida. Portanto, não deixem de apresentar ou concluir, submeter a vossa candidatura só porque não têm tudo traduzido. Isto é uma imagem do congresso em 2019, em Cascais, e temos aqui alguma informação sobre também o facto deste concurso procurar responder a desafios causados pelo desenvolvimento, desafios identificados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, também é um dos temas que nós também pedimos sempre, é que procurem na candidatura indicar quais são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a vossa solução responde. Isso ajuda-nos, não é? Depois, indo aqui, se vocês forem ver, aqui é o júri, é os vencedores das últimas edições em Portugal, e portanto, vamos aqui aos 2019 e tínhamos aqui algumas de 2019, quais eram os vários projetos. E a nível internacional, agora vou-me dar aqui, este é o site internacional do World Summit Awards, e se forem aqui aos awards e aos winners, conseguem ter aqui uma matriz de seleção ao longo dos anos, por exemplo, de Portugal, de quem é que foram os vencedores. E, portanto, nós conseguimos ver que Portugal já tem, se não me engano, 15 nestes 10 anos que realizamos o concurso cá em Portugal, temos 15 vencedores a nível mundial. Aqui com os vários anos, e que permite, olha, aqui o Body Interact, que foi em 2018, mas o próprio congresso é que foi em 2019, é assim como este ano nós estamos a fazer a seleção, e o congresso para consagrar o Global Champion será, se tudo correr bem, em março ou abril do próximo ano. E vamos ver se será físico ou será só uma componente virtual, mas aqui temos algumas ideias de os candidatos, dos vencedores portugueses. Outra forma também é, em vez de fazerem imagino que vocês estão a desenvolver uma solução numa determinada, em Business and Commerce, também podem ver por Business and Commerce quais é que têm sido os vencedores dos últimos anos. E depois podem selecionar para não estarem desde o início, né? Porque nós temos cá desde 2003. Mas é uma forma também de perceberem um pouquinho
a tipologia de projetos e a forma como eles também são apresentados e o tipo de desafios que têm vindo a ser interessados neste concurso mundial. Voltando aqui a esta componente, Raquel, tu achaste difícil fazer a candidatura, o preenchimento da candidatura? Na verdade, não fui eu literalmente a fazer o preenchimento, foi o Pedro, mas Ok. não foi difícil. Nós temos aqui no Application How to Apply, como eu dizia, este concurso, a plataforma de preenchimento é internacional, portanto, nós depois temos uma porta de entrada para Portugal, está aqui o WSA Portugal Online Contest Platform, e nesta plataforma, os candidatos primeiro têm que fazer o registro, o e-mail, identificar uma password e aceitar aqui a política de privacidade, e a partir deste momento então entram numa área dedicada ao preenchimento da candidatura. No site internacional e mesmo no nosso, esperem lá, mesmo aqui no nosso, agora já saí do nosso, mas já tenho aqui, no nosso, nós temos aqui alguma informação de apoio de como é que devem preencher a candidatura. Por exemplo, tem aqui este manual, como é que se deve preencher a candidatura, para simplificar, que é fácil, não é? Eu vou fazer aqui um scroll down relativamente rápido. Portanto, nós pedimos sempre aqui o contacto da pessoa, os dados de contacto de uma pessoa de contacto, não é? Depois a informação do próprio projeto. Como dizíamos aqui, tínhamos em English e Original, mas tudo o que for temas que ainda não tenham traduzido podem preencher agora em português e nós depois então solicitamos a informação sobre a equipa, que pode ter até 28 membros, mas não é preciso completar tudo, portanto os membros todos. Podem colocar aqui, como eu dizia, damos a oportunidade de completarem a posteriori, caso sejam os representantes de Portugal no prémio internacional. É muito privilegiado a elaboração de um pequeno vídeo sobre a solução. Isto ajuda-nos a nós, enquanto membros do júri, e depois também qual é o tipo de problema que é endereçado para resolução, como é que o vosso produto resolve esse problema, alguma informação de marketing ou de public relations sobre a vossa solução, quando é que foi lançado para o mercado. Aqui a questão é que o produto não pode ter mais de 2 anos no mercado. Se tiver mais de 2 anos tem que ter tido alguma introdução, inovação, melhoria introduzida neste período, mais recentemente. Depois tem aqui também sobre o estado do produto ou da solução, se já está estabelecida, está a funcionar, está na fase de teste, está no mercado e por diante. E aqui também darem um pouco de informação sobre o impacto da comunidade. Pronto, mas tem aqui, estão a ver, esta explicação, este guiazinho ajuda a preencher o formulário do formulário de candidatura. Diríamos que, dentro daquilo que é a nossa experiência também de teste, é um formulário que quem tiver na posse da informação completa por parte da equipa, não é? Da equipa da promoção do projeto, demora cerca de 20 minutos a preencher. Claro que não estamos a contemplar aqui a realização do vídeo e isso. O vídeo também é opcional, não é, vou parar por aqui, não é obrigatório, mas diríamos que é um formulário de candidatura que demora cerca de 20 minutos. E Carlos, não sei, Carlos, Nelson, Raquel, quereis acrescentar alguma coisa face àquilo que foi agora aqui partilhado? Eu aproveito só para dizer que é assim, a candidatura é relativamente simples de fazer. Para um manager de uma startup, de uma empresa, é relativamente simples de fazer. E em relação, o Pedro Martins dizia assim, alguns dos critérios são semelhantes aos critérios das candidaturas da União Europeia, presumo, e que nós em Portugal temos pouca massa crítica. Sim, em comparação, por exemplo, com a Alemanha, temos pouca massa crítica, mas também a temos, e temos muitas startups criativas e empresas ainda que mais industrializadas, bastante criativas a produzir bom produto e boas ideias.
E eu acho que, acima de tudo, boas ideias é que é importante candidatar e dar a conhecer. Sim. E nós temos tido candidatos não só de grandes empresas, como de pequenas startups, Sim, grupos de estudantes que desenvolveram os seus produtos, empresas recém-criadas, ou seja, temos tido uma panóplia de candidatos que acabam por se ingrar e que são vencedores, não é? Tivemos o é Body verdade. Interact, que é uma startup, não é? Carlos, não estou a dizer nada de incorreto, pois não? Já é uma PME consolidada, mas com um espírito de startup, diria eu. Sim, pronto, agora Sim, já é uma... mas já somos Sim, sim. consideradas scale-up, mas sim, Pois, é uma estamos scale. na curva crescente. Sim. Mas também tivemos a Via Verde, que foi um dos vencedores também do ano passado, a Via Verde Mobility System, não é? E já tivemos, como dizíamos, também o SNS 24. Há um outro aspecto que eu gostaria de evidenciar, que nós procurámos também acrescentar algum valor àquilo que é o WSA Portugal, que é o apoio da Agência Nacional de Inovação, em que a Agência Nacional de Inovação também participa no nosso júri de avaliação dos projetos, e que depois, dentro dos projetos candidatos ao WSA, independentemente da categoria, atribui também o prémio do Born from Knowledge. Portanto, o prémio do Born from Knowledge, que nós também temos, agora já não vou mostrar, mas que nós também temos informação no site do WSA Portugal, e portanto isto como um prémio, é uma parceria com a Agência Nacional de Inovação, só encontram informação no site da WSA Portugal. E, portanto, este Born from Knowledge é um programa promovido pela Agência Nacional de Inovação, que tem como missão enaltecer aquilo que é o conhecimento tecnológico e científico nascido em Portugal. Portanto, eles também participam no nosso WSA, no júri, e se vocês forem ao site, então, encontram alguns critérios também de avaliação que são utilizados para selecionar, e qual é que é o prémio. Nós, no ano passado, em 2019, o prémio que tínhamos, que já tínhamos negociado, era pagar a participação dos candidatos, e eles tiveram, portanto, em 2018, sim, este ano, tivemos o Congresso Mundial da WSA, foi em Viena da Áustria, ainda se realizou, foi no início de março, foi no início da pandemia cá em Portugal e em toda a Europa, mas eles ainda realizaram o Congresso sem qualquer tipo de constrangimento, graças a Deus. E o prémio da ANI, da Agência Nacional de Inovação, foi suportar as viagens, a estadia e o acesso ao Congresso dos vencedores do Born from Knowledge quando não eram coincidentes com os representantes de Portugal. Internacional, os selecionados, os vencedores, não é? E, portanto, acabou por ser. Para o próximo ano, ainda estamos na expectativa de perceber se vai haver congresso, não vai haver congresso, se vai haver necessidade ou não de haver este tipo de despesa. Mas, acima de tudo, também é um reconhecimento, e a própria Agência Nacional de Inovação depois também dá todo o apoio ao projeto em termos de escalabilidade, de mentoria, de acesso a encontrar fontes de financiamento adequados para escalar o projeto e aí por diante. Bem, já não sei o que mais é que a gente pode dizer, porque, na verdade, os nossos participantes não colocaram muito mais questões sobre o concurso, o que significa que estamos a ser bastante claros sobre o mesmo, não é? Bem, Sandra, posso sim. só acrescentar aqui um ponto? Este concurso acho que é importante para todos os tipos de participantes, portanto, temos grandes empresas, Estado, ONGs ou terceiro setor, mas eu gostava aqui de abordar em particular o caso das startups, assumindo, digamos, estamos a falar de empresas de base tecnológica cujo objetivo é crescer e, portanto, o mercado português nunca será, assim, o seu mercado final, é mais o ponto de partida para provar como o produto funciona e depois assim, ir para outros lados. E este concurso tem sido dos melhores que eu tenho visto do ponto de vista de credibilidade e contactos que se conseguem estabelecer.
Portanto, se quiserem, isto aqui é uma enorme operação de public relations, sem custos para a startup que consegue contactos de qualidade. Há aqui, de facto, um selo que ajuda muito depois na internacionalização, e quando nós vemos o júri, desde logo o júri português, enfim, é uma parte considerável do nosso PIB que se reúne ali na mesma sala, não é? E quando nós replicamos isto por aqueles países todos, são situações absolutamente similares. Enfim, eu penso também como a Sandra, os júris dos outros países, mas pela informação que vocês vão partilhando, de facto, estão lá empresas, estão lá os clientes. No fundo, essencialmente, estão lá os clientes que estas startups, sobretudo do P2P, podem abordar. E então vão ter possibilidade de falar diretamente com decisores, que isso muitas vezes também é o que, enfim, no mundo das startups toda a gente conhece esse caminho das pedras, não é? Chegar à fala com decisores é a parte mais difícil. Às vezes fala-se com muita gente das empresas, mas depois não se fala com a pessoa que decide. E aqui consegue-se falar com decisores. Eu acho que isso é um caráter absolutamente distintivo. Take do Wind podem ter acusaram isso bem, não é? E eu aqui motivo os restantes participantes também a usarem esta ferramenta que é muito boa desse ponto de vista. Não, Carlos, focaste aqui num aspecto importantíssimo e obrigada por este ponto de vista, porque efetivamente quando nós participamos no Giro Internacional e percebemos os nossos interlocutores e membros que estão a avaliar os projetos nos outros quadrantes do mundo, efetivamente percebemos que é muita gente, por exemplo, ligada a instituições internacionais de financiamento, desde bancos interamericanos a bancos africanos de desenvolvimento, muita gente ligada a instituições internacionais como da ONU, Nações Unidas, e também muitas empresas internacionais que participam, envolvem-se no júri deste programa e participam também a nível de patrocínio do Congresso Mundial, só para estarem a par daquilo que são soluções que possam ter sido desenvolvidas noutro país e que tenham uma aplicabilidade imensa no seu negócio. E nós vimos com a organização do Congresso em Cascais em 2019. 2019, sim. Os anos passam tanto a correr que até já tenho que recordar. Mas em 2019, a maior parte dos custos dos patrocínios do Congresso foram internacionais. Desde a Swarovski dos cristais, que nós conhecemos, até a petrolíferas, a empresas ligadas à construção civil, de retalho, internacionais que apoiam o programa e claro que fazendo este patrocínio, depois garantem também o acesso aos projetos e isso. Aliás, nós tivemos, por exemplo, com patrocinadores nacionais e apoiantes do projeto do Turismo de Portugal e a Fundação Carlos Gulbenkian. E no caso concreto do Turismo de Portugal, aquilo que lhes interessou mais foi poderem ter acesso às soluções vencedoras e candidatas, portanto, candidatas e vencedoras dos últimos 5 anos na categoria de Culture and Tourism, porque isso permite-lhes fazer um mapeamento a nível mundial de quais é que eram os temas que estavam a ser interessados em 100 países, não é? E é uma amostragem muito valiosa daquilo que é o potencial dos projetos em determinada categoria. E, portanto, eu acho que, efetivamente, acho que esse é a grande mais-valia deste projeto, deste prémio. É com um investimento mínimo reduzido de meia hora a 1 hora a recolha de informação que possa ter em falta do preenchimento da candidatura e a partir daí todo o processo depois desenvolve-se sem exigirmos mais interação ou mais trabalho por parte dos candidatos. Aquilo que eventualmente nós solicitamos e temos solicitado nos últimos anos e isso tem trazido os seus benefícios, porque é que os candidatos depois, sabendo se forem vencedores nacionais, que possam atualizar online a sua informação em inglês e pôr um selo a dizer que são candidatos nacionais do WSA, para quando o júri internacional está a olhar para aqueles projetos, ou está a testar o projeto, ou está a avaliar a solução, perceber que tem este projeto está atento ao prémio e está interessado no prémio. E isso, efetivamente, tem trazido bastantes vencedores a nível, em 15 anos, em 10 anos de participação, temos 15 vencedores e tivemos um Global Champion, que foi o City Point Cascais, e aliás foi justamente o facto de termos sido Global Champions em Cascais em 2018,
que originou que o Congresso tenha vindo em 2019 para Cascais, para Portugal. Sim, portanto, acho que foi muito bom teres evidenciado esse tema. Bem, então, olhem, eu acho que estamos aqui na reta final deste webinar e acho que não havendo assim mais temas a abordarmos, não é? É desejar muito boa sorte aos candidatos, que não desistam, que possam submeter as suas candidaturas, que se tiverem alguma dificuldade, que nos contactem na PDC ou via o site. Olha, minha gata gosta de estar sempre a trabalhar também. Temos o É que é um momento o primeiro candidato. encerrar inglesa. Exato. E, portanto, se tiverem alguma dificuldade, por favor, contactem-nos, mas não deixem de submeter a vossa candidatura, porque efetivamente Portugal tem se integrado nesta competição e gostaríamos de continuar nesta trajetória de ter um representante por cada uma das categorias, como temos feito nos últimos 10 anos. Porque dos 182 países que participaram ano passado, nem todos os países conseguem apresentar um projeto finalista em cada uma das categorias, não é? Eu lembro-me que no Congresso estava a falar e tínhamos um representante da Jamaica. Ele dizia, eu sou o único representante da Jamaica, só numa categoria é que eles conseguiram ter um projeto, mas participam honrosamente no programa. E Portugal tem participado nos últimos 10 anos sempre com um candidato por categoria, por cada uma das 8 categorias. O que nos deixa cheio de orgulho e este ano, como já temos mais de 40 candidaturas em preenchimento, acreditamos também que possamos atingir esse objetivo, não é? Carlos e Nelson, Raquel, querem dar umas palavras finais? Carlos? Boa Só sorte, motivar mesmo as pessoas a candidatar-se. Eu quero agradecer-vos desde já por este momento e quero agradecer a todas as pessoas que assistiram e estão a assistir. E força nisso, motivação para a frente, boas ideias é o que é preciso. Muito obrigado. Agradeço também o convite, mais uma vez, para darmos o nosso testemunho como líderes do passado e também dar aqui uma motivação extra para as empresas realmente avançarem com a candidatura, porque é realmente benéfico e traz muitas oportunidades. Muito obrigada então a todos e pedi aos participantes que agora, quando fechassem a aplicação, questionário de avaliação e que pudessem preencher. Então, muito obrigada a todos e até breve. Obrigada. Bom dia. Obrigado.